vamos adentrar dentro da matéria de teologia sistemática e dar continuidade nos profetas maiores e menores, conforme nós já tem postado, né, o cronograma do ano inteiro até novembro, não é isso? Quem está acompanhando o cronograma lá do estudo? Todos estão acompanhando? Já foi também postado a apostila dos profetas maiores e menores, né? E essa matéria, quanto outras outras, é de suma importância, né? Eu ia escolher outra matéria em vez dessa matéria de profeta, só que eu orando a Deus, eu vi uma necessidade muito grande de falar sobre esses profetas, e o Espírito Santo conduziu que eu colocasse isso dentro da matéria. Dentro da matéria de teologia não só tem aquelas 11, tem muito mais do que isso. Por exemplo, aqui, essa matéria aqui, eu coloquei duas juntas, a de profeta maior e a de profeta menor. Eu coloquei eles todos juntos para quê? Para reduzir as matérias, né? Para não ficar tanto. Outra coisa, meus irmãos, os irmãos estão acompanhando a apostila que está postada no grupo? Está tudo ok? Alguém está tendo no começo alguma coisa? Ou ninguém está tendo, né? É bom que leia as apostilas, né? Tira um tempinho. Se vê um pouquinho menos de Reels de Instagram, vê menos um pouquinho de Reels de Facebook, amém, rapidamente vai poder acompanhar a matéria, né? Isso a gente precisa, não estou colocando como imposição, eu estou dizendo que a gente necessita e precisa acompanhar tudo isso. Vocês sabiam que quando eu deixei de assistir muita coisa do Instagram, Reels, vocês acreditam que eu concluí 2 cursos? Eu fiz as contas aqui, eu comecei a calcular o tempo que eu gasto de celular. Eu disse, não, eu vou usar a reversão, tipo coisa inversa, né? Eu usei para meu conhecimento e para graça de Deus, eu obtive 2 cursos só deixando de ver muitos Reels. Amém? Para tomar base disso que vai ser proposto hoje, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, né? Vamos dar uma lida rapidamente lá no versículo, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres, né? Então, se a gente observar dentro da perspectiva da Bíblia, do Novo Testamento, o nome profeta existe, né? E dentro dessa matéria de profeta, o que seria profeta? O que seria o nome profeta? A gente observa só o profeta como fosse uma adivinha. Não, esse profeta que existe hoje em muitos lugares está um pouco esquisito. Se for olhar no contexto bíblico, totalmente diferente. A palavra profeta no hebraico, né, do Antigo Testamento, sem as letras que foi introduzida pelos maçoréticos no hebraico antigo, é Nabi. Liga comigo, Nabi. Esse nome é profeta. No grego é profetes. Profetes. Esse aqui no final a gente tem uma conotação que fosse muitos. No grego, esse S no final está indicando singular, não plural. Se colocar profetei, aí são muitos profetas. Agora só um é profetes. Amém? Isso aí caso você queira saber, né? Outra questão. O que o profeta faz? O que é que o profeta faz? O profeta fala um profeta bíblico, não esses profetas de Araque que tem hoje em dia, que está totalmente distorcido, não tem nada a ver com a Bíblia. Qual seria a função do profeta? Dar destino às pessoas. Dar destino às pessoas. Vamos lá, parece que os irmãos ainda estão com sono. Vamos lá, colabore. O que é que os profetas fazem, gente?
Eu peço que, por gentileza, tire esse coisa aí, por gentileza, né? Comente. É porque chama, os irmãos ficam com o olho aguçado, né? É pedagógico isso, gente. Né? Chamando a atenção. Por que chama você isso? E o profeta, ele trazia uma mensagem da parte de Deus na nação, e o povo, quando via um profeta, ele já ficava com medo. Vocês lembram de Samuel, quando foi na casa do pai de Davi, ungir Davi a rei? O povo já foi de contra Samuel. Samuel, e a tua vida é de paz? O Samuel já ficou como? Não, fique tranquilo, a minha vida aqui é de paz. Eu vim aqui sacrificar. Agora, por que o povo ficava com medo? Porque geralmente o profeta não é igual esse do Pix hoje. O profeta verdadeiro trazia juízo. Juízo. O que seria juízo? Correção ao povo de Deus. Agora Deus está corrigindo o seu povo porque não ama? Nada disso. Está escrito em Apocalipse. Deus corrige aquele que ele ama. Se ele parou de falar com você, sinto muito. Será que não seria possível você orar e perguntar para ele, dizer, será que o Senhor não está me amando mais? Será que o Senhor já me abandonou? É de se pensar isso, não é? É de se pensar. E o profeta não é igual a esses hoje. Hoje em dia, se tem muita profecia no sentido local, as pessoas vão tudo lá para ver. Aí chega lá, o cara começa a profetizar. Eu não estou dizendo que profecia não existe, existe. Aí começa a profetizar. Aí profetiza e nada vai acontecer. Outra coisa, seja em qualquer lugar, se profetizou, a igreja tem que julgar. Tem que julgar. Agora julgar como? Com o crivo da palavra. Crivo da palavra, meus irmãos. É importantíssimo isso que eu estou falando. O crivo da palavra, ela tem que medir tudo que a gente está falando. Possa ser eu que estou pregando, possa ser eu que estou ensinando, a palavra diz o quê? É o que o profeta disse ou o que a palavra diz? Temos que entender tudo isso, porque senão vira o quê? Uma salada de fruta. Tem profeta que começa a profetizar trazendo coisa do seu sonho. Isso não é de Deus. Nunca foi de Deus, nunca foi. Deus, quando quer falar algo para alguém, ele fala nas claras. Deus não fala na escondida. Outra coisa, um profeta de verdade, quando ele quer falar na igreja, primeiramente ele fala com o pastor. Vou fazer um jogo diferente, eu vou passar para o irmão passar para o pastor, aí pronto. Chegou a mensagem do pastor tudo bagunçado. Isso não existe na Bíblia, isso não existe, de forma alguma. É umas coisas esquisitas que eu olho assim, meu Deus. Uma vez eu, não querendo contar esse testemunho aqui, esse testemunho, né? Eu cheguei no local para ministrar pela graça de Deus, porque eu não mereço, é graça pura isso. Aí eu cheguei e eu recebi uma mensagem de Deus. E eu não desci para a igreja. Eu chamei o pastor de canto, meu pastor, tem essa mensagem aqui para o senhor. Ele disse, meu irmão, essa mensagem que o senhor trouxe é tão escandalosa, só que você teve direcionamento do Espírito Santo para nos pôr para a igreja. Você chegou a mim e me falou, e é isso que está acontecendo. Eu vou chamar mais 4 pessoas aqui que estavam no erro, e chegamos lá, fizemos um gabinete e o pastor falou, o profeta acabou de falar, da parte de Deus, e era isso que está acontecendo nessa igreja. Nós precisamos mudar esse tipo de comportamento. E a pessoa recebeu a repreensão e foi tratada. Esse profeta que chega, fala para 4, 5, 6 e nada de falar com o pastor, tem coisa esquisita aí, já vou te falar logo. Agora tem profecia que é claro que é destinada para a pessoa, mas se for em ocasião de toda a igreja algo, primeiro tem que falar com o pastor mesmo. Eu acho esquisito, desculpa dizer. Tem coisas assim, absurdas. Outra coisa, profeta que só profetiza a bênção. Eu tenho muito medo, muito medo, muito medo. E hoje a gente está abraçando tudo isso. Estamos abraçando. Eita, esse daqui é a minha referência. E teu pastor? E os obreiros que é da casa, que cuida da obra, que faz as coisas por onde? E onde ele fica na tua vida? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar no lugar de destaque, não é isso? Mas onde que está honrando? Não pode ser assim. Tem que ter um equilíbrio. Pode ser quem for. Pode vir um professor que é meu Juliano, ele pode fazer o que for, ele pode fazer o que for. Ele saiu fora disso aqui, ó. Eu já não quero. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu não estou repreendendo os irmãos, nada disso, eu estou ensinando. Para que vocês não venham cair nessas coisas, porque cada
tudo organizado. Onde é que está a liderança? Está aqui. Onde é que está o dono do departamento? Está aqui. Onde é que eu posso me sentar? Está aqui. Ele é todo equiparado conforme o coração de Deus. Deus não vai usar a pessoa bagunçada. Não usa. E hoje, meus irmãos, existe esse ministério? Sim, existe. Pessoas que têm um dom de profecia e glória a Deus. Por isso, era para ter muito mais no meio da igreja. Era para ter sim. Eu apoio isso completamente. Conforme eu estava pregando, o pastor chegou em mim, irmão, eu tenho uma profecia para entregar. Não foi por bagunça. Pastor Vitor foi lá, pá, entregou. E eu disse, não, o senhor é o pastor. E outra coisa, o Espírito Santo, ele tem a total liberdade de atuar na sua igreja. Ele tem total liberdade. Não é eu. Se o Espírito Santo levantar o rian no meio da igreja e eu estou pregando e eu tenho a sensibilidade de ver que o Espírito Santo está usando ele, eu tenho que deixar. Por quê? Porque eu sei que o rian tem uma conduta boa. Agora chega um cabo velho, 5 namoradas, quer profetizar na igreja, eu estou pregando, eu digo, tu te senta. Eu falo na hora. Os irmãos que eu conheço aqui tem uma vida boa, conforme a palavra de Deus. Eu começar a profetizar na minha igreja que eu estou pregando e eu deixo. Agora, se tem uma vida velha bagunçada, não, tu te senta que essa profecia não vem de Deus. Outra coisa, o Espírito Santo vai trazer isso no meu coração. E eu do pregador, né? Ou eu, ou seja, outro, quem for, ele vai trazer. A gente tem que ter sensibilidade a isso. O pregador, quando está pregando, Deus pode tomar outros, pode sim, pode. Você já tenha consciência disso. Para quando for ministrar, né, não fica assustado, bicho. Não, fica já sabendo, tá bom? Outra coisa, o profeta, ele não frequenta qualquer lugar. Pode observar. O Samuel chegava perante o rei, por nome de Saul, profetizava e fazia o quê? Olha, estou tomando rumo da minha casa. O Natan, quando foi falar com Davi, profetizou e foi para onde? Para o seu local, se retirou. Profeta, ele não frequenta palácio, não frequenta. Comer, sentar, se esbanjar, dormir, não, pare com isso. Tem lugares que profeta não pode frequentar, você sabia disso? Se você tem chamado de Deus que essa coisa, tem lugar que você não pode acessar. Tem mesa que você não vai poder sentar. Não vai poder. Irmão, você está colocando contenda? Não. É porque Deus tem um chamado para cada um. E desse chamado, ele exige, não um pouquinho, ele exige tudo. E principalmente do profeta. E tem muita gente que de fato tem um chamado de profeta, só que no decorrer da caminhada, ele vai deixando se levar pela voz do além. Vai deixando. Aí quando vê um pouco mais, a pessoa está toda infiltrada dentro do pecado. E ele não consegue mais enxergar agora. Por quê? Porque seus olhos têm escama, seus olhos têm sujeira. E é terrível quando acontece isso, meu irmão. Terrível. Mas deixa eu correr, porque tem muita coisa para falar. Outra coisa, no Antigo Testamento também, o profeta era chamado de vidente. Olha bem o que eu estou falando, vidente, tá? O que é o vidente? É aquele que vê o futuro. E acontece conforme ele falou. Não é esse vidente que hoje em dia é cartomante, eu vou pegar 10 cartas aqui e eu vou revelar teu futuro. Isso não existe. Olha, para. Me dá tua mãe que eu vou ler aí. Não, pare com isso. Isso aí não é vidente. Lá no DOC tem, lá. Tem, né? Quem quiser. A carta, né? Lê a mão. Né? Olha. Isso aí é o vidente lá da pirataria. É no DOC não, no Chitouro. No Chitouro? 3.000 a consulta. Aí, 3.000 por consulta, gente. Traga a mulher amada em 3 dias. Vixe, sangue de Cristo tem poder. Essa daí eu acho que vai lá da profundeza do capiroto. Entenderam, meus irmãos? Era também chamado vidente, porque quando for se referir a um dado momento ao profeta Samuel, vamos consultar o vidente. Só que eles tomaram posse dessa nova
Irmão, tem coisa, porque a gente está abraçando tanta coisa. Quando você vê uma irmãzinha, um irmãozinho toda, ô irmão, eu fui lá na irmã, e a irmã tem um negocinho diferente, um joguinho lá, e que ela revelou, e que aconteceu? Ai com isso. Isso vem do diabo puro isso aí. E os irmãos gostam. Eita, que a bicha doida velha lá, revelou, foi tudo lá, e agora estou animado, estou regozijado, Deus é o Senhor, revelou na boca daquela mulher lá da igreja, mas eu acredito em tudo que ela falou. E tem gente que engorda dessas coisas, chega a ficar lá abusado, eita, que agora estou animado. Isso não vem de Deus, não vem. Abandone, porque tem coisas tremendas para Deus colocar dentro de você e cumprir dentro de você no decorrer da sua vida. Tem coisa maravilhosa. Você não lembra que Deus falou para Jeremias? Clame a mim e eu o quê? E anunciarei. Vocês sabem de tudo, eu não preciso nem me gastar, tá vendo? Vocês sabem, vai falar. Simpatia, pode? Isso também é do diabo. É do diabo, tudo do diabo isso aí. Simpatia é do diabo. Esse trazer o amor em 10 dias, não existe isso. Se você quisesse seu amor na sua casa, você cuidaria do seu esposo, você cuidaria da sua esposa. Não venha colocar simpatia não, isso é o seu cuidado, relaxa o seu. Não, vou fazer uma simpatia. Por que você não já faz antes de seu marido ir embora um negócio certinho? Por que você não faz um negócio certinho para antes da sua esposa ir embora? Isso não existe. Deus já deu, não foi bênção? Quando recebeu de Deus, casou, tudo bonitinho. Nossa, Jesus, que bênção, obrigado. Aí na hora que vai embora, tu vai querer tratar. Trata agora. Deus está falando, tá, irmão? Isso aqui é muito sério. Deus está falando. Mas vamos prosseguir. Pode nem jogar mais sal atrás da porta para o dia ir embora. Vai, irmã, fala. Sobre a questão de que o pastor falou de traga a pessoa em 10 dias, 7 dias, eu acho que sim, isso para nós é bem claro como cristão saber que isso é errado, é bom falar, né? Mas existe uma questão que acontece dentro da igreja, principalmente com profetas, como o senhor está dizendo, mas eu acho que seria interessante explicar aqui pra gente. Por exemplo, quando os profetas se levantam, e vamos colocar como você mesmo ensinou, o profeta que Deus levanta traz juízo, exortação e correção. É só vocês verem a situação de Jonas, que foge para não exortar o povo. Então vamos falar dos profetas que hoje em dia tem, que falam sobre o preparado. Deus tem um preparado para você. O seu preparado está vindo de longe. O seu prometido. Nos explica um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. Tipo assim, o casamento? Isso, a pessoa, Deus tem a própria pessoa preparada para você. O seu noivo está vindo não sei de onde. É Deus o santo casamenteiro, preparando o seu casamento. Esse irmã tocou nesse assunto aqui, meu Deus. Isso aqui é complicado, mas eu vou falar. Irmão, esse cupido aí também não existe. Biblicamente não existe. A única pessoa que Deus deu uma mulher foi o Adão. Os demais Deus não deu nenhuma. Pronto, por exemplo, se um rapaz quer casar com uma moça, quer namorar, seja lá o vice-versa. Vamos encurtar que eu quero correr. Aí quer casar. E chega uma pessoa profetizando. E no final dá errado. Irmão, o irmão gostou da irmã, a irmã gostou do irmão, chega na tua liderança, na tua mãe, teu pai, se for de menor, o que é que você acha disso aqui? Pergunta para algumas pessoas, o que é que você acha? Tá certo, vamos casar bom. Agora chega uma profecia que eu te digo que fulano vai casar com o Beltrano. Nunca deu certo isso, nunca deu. Experiência de vida, nunca deu, esses cupidos aí, nunca deu. Desculpa dizer, nunca deu não. Eu não vi até hoje, né? Eu nunca vi até hoje. Eu, particularmente, não vi. Detalhe, biblicamente, eu não tenho respaldo. Não tenho respaldo sobre isso. Deus não vai querer pegar essa responsabilidade, não. De pegar fulano, Beltrana, que tem tanto de trauma aqui, e um pouquinho de trauma aqui, se juntar e dizer que foi Deus e depois está errado e dizer a profecia que Deus falou foi mentirosa. Será que não foi o profeta? Foi o profeta, né? Pelo contrário, né? Deus falou para Sansão, não vai casar com fulano. Exato. Não vai casar com ciclano. E outra coisa, para a gente saber, sinceramente, se fulana ou Beltrana vai servir, primeiro crivo. É crente. É correto, tem uma boa conduta, vá olhando. Teve um dia, um rapaz chegou lá na minha casa, queria namorar.
namorar com a Cambridge. Eu disse, é mesmo, você quer namorar com a Cambridge? Você é crente? Não, sou crente, pronto, já está reprovado em mão. Você tem quantos anos? Tenho 18. Você trabalha? Trabalho não. Eu disse, o que você quer com a minha filha então? Não, tio, travou. Aí eu disse, pouco mais, vou orar essa trepeça vai se embora da minha casa. E foi mesmo. Irmão, você está bravo? Não, irmão, estou dando um conselho para você. O cara não estuda. O cara não trabalha. Não quer nada com Deus. Não quer quem está querendo namorar contigo? Chuta essa macumba. O jogo desigual é mais fácil tirar do que trazer. Exato, irmão. E os irmãos estão cheios de querer esses troços ainda. É pouco mais, tá lá o presbítero aí na casa de fulano, com o Beltrano lá, e está se pegando uma briga velha doida. E que negócio que a gente vai lá meter a mão. E a consequência quando o pastor disse que não, e tu queria? É uma briga velha doida. A polícia me escanda. Olha, irmão da Viva no Church, pau doido. Aí a igreja que paga. Irmão, preste atenção. Deus não quer te dar qualquer coisa, não. Mas também tu tem que saber escolher. É pegar um bicho velho. Pode observar. Bicho velho que não quer compromisso com Deus. Um culto ele vem. Aí ele fica ali. Vem. Irmão, vamos lavar aquela caravela dele. Isso nem ama Jesus, nem queira. Joga fora isso que não vai prestar para tua vida, não. Isso é um diabo. Ele não está querendo Deus, que criou ele. Imagina tu acha que ele vai te querer. Vai lá, Márcio. Quando nós éramos adolescentes, né, eu comecei a namorar com a minha esposa. Aí veio uma profeta e falou assim: ela não é a sua escolhida. Olha, pai. Foi. Só que eu nunca falei pra ela, então eu tô revelando hoje mesmo. Eita, ó, irmã, calma, irmã. Era a profetisa que queria o vale. Tô com ela há 28 anos, o meu filho já tem aqui 15 anos. Vai. E é isso aí, a gente escuta essa voz. E aí? Voz do além, irmão. Chuta até a macumba. Chuta. Rapaz, tem coisa pra falar, mas não vou falar porque os irmãos não estão prontos, não. Não está pronto pra ouvir muita coisa. Aí eu tenho que ir. Né? Vamos lá, Marcelo. Tá vendo, meus irmãos? Aí. Eu não precisei nem me forçar muito. O Wagner me complementou aí. Imagina a bênção que ele ia perder. A senhora, sua esposa aí, seu filho. Bênção do céu para a igreja. Imagina o que a gente ia perder. Os irmãos abençoados que têm dedicado na obra. Aí escuta essa profetisa, bicha velha que não quer nada. Essa bicha. Observa essas pessoas que ficam falando. É uma língua tamanho do que tamanduá. Maior do que tamanduá. Vai no culto. Essa música não me agrada. Essa pregação não me agrada. É porque já está no colo de Satanás. É assim, profetiza aquela coisa doida, você vai dizer, eita, essa é a mulher de Deus. Chega em casa, deixa a casa velha toda jogada, cheia de barata, não cuida dos filhos, mas profetiza doidas. Eu reconheço o profeta, sabe como? O jeito que ele trata a sua esposa, do jeito que trata seu marido, do jeito que trata seus filhos, do jeito que, como é que ele cede as coisas dentro de casa. Esse é o profeta verdadeiro. Aqui na igreja, eu posso rodopiar aqui o fogo cair do céu. Isso não quer dizer que é profeta, não, meus irmãos. Eu tenho coisa para falar que eu não falo disso, não. Vamos ficar tudo embirrado, mas vamos seguir. Irmão, o profeta, ele tem que estar alinhado e ele está transitando em dois lugares. Qual seria o lugar? Na presença de Deus e com a comunidade da terra. O profeta, ele traz juízo, ele traz bênção e também ele traz alguns apontamentos do que não aconteceu. Outra coisa para a gente saber se a profecia vem de Deus, um profeta ficar falando coisa muito do passado e nada além do que vai acontecer é complicado, porque Satanás sabe o que aconteceu lá no passado. Deus não, Deus fala, o lá da frente acontece. Outra coisa, o profeta errou a profecia. Não vou dizer errar. Ele não soube transmitir a profecia. Está errado. Ele errou a profecia. Ele não soube transmitir. Ele errou. Sim ou não? Quero saber de vocês agora. Vou ter um ser nessa linha aqui para saber. Ele deixa de ser um
pecados velhos, ela acaba de 7 pecados velhos doido. Aí foi lá, bicha lá, toda bonitona, o bicho caiu, se esbanjou no pecado velho. A Natan, ô Davi, olha só, eu fosse você, se você ter chamado de profeta, usaria essa da parábola que nem o Natan. Mas Davi, tem um camarada, rapaz, que o bicho velho doido, foi lá, um rapaz só tinha uma ovelha, rapaz. Ele foi lá e tomou, rapaz. Aí o Davi já estava na espada, já. Eita, que agora, quem é esse rapaz aí, rapaz? Fala logo, Natan. Ô Davi, esse homem é tu. Eita, bicho doido mesmo, mas o pecado vai foi revelado. Aí o Davi, eita, eu pequei contra o céu, me ferve agora. Agora você sabe o que é isso, irmão? Sabedoria. Sabedoria. Tem muita gente que tem inteligência, mas falta sabedoria. Porque sabedoria é dada por Deus. Inteligência, eu faço 50 cursos, 1 milhão de cursos, fico PhD, não sei das contas, não sei o que, DDT, não sei das contas. Mas sabedoria vem do céu. Palavra correta, palavra de sabedoria para quebrantar aquele coração, para não ficar irado. O Natan usou de muita inteligência, de sabedoria, sabe por quê? Por causa, ele poderia morrer, irmão. Ele poderia morrer. O Davi era o rei que disse, ó, pode matar, presta não. A irmã levantou a mão, foi? A irmã levantou a mão, não. Vê assim. Vamos lá. Você já sabe a função do profeta. Você já sabe o que deve ser feito. Outra coisa, toda profecia pode julgar. Seja quem for, julgue conforme a palavra. Espera aí. Deus está dizendo aqui na palavra, já falou na palavra? Disse, então é de Deus. Que nem o irmão já falou. A irmã foi lá e falou que não é de Deus. E Deus nunca falou esse negócio aí, essa aí não é tua. Falou que não era dele, que nem o caso do Sansão, porque a mulher estava com o jugo desigual. Mas estava os dois na igreja. Chega um quer se meter. Aí já não vem de Deus. Complicado. Um exemplo de profecia que você pode julgar, vou dar um exemplo para ser mais claro. De profecia que você pode julgar. Um exemplo, você é casado, né? Certo. O profeta não te conhece. Aí ele vai lá, não viu a aliança no teu dedo, aí ele vai na emoção lá. Isso aconteceu comigo, né? E aí ele vai lá na emoção e fala que Deus está preparando uma mulher, uma varão, um casamento. Ou se não, até mesmo sabe que você é casado, aí a gente vai pela Bíblia, né? Pega na Bíblia, sabe que você é casado, e aí fala que Deus está preparando outra, que... Então você vai pegando na Bíblia aquilo que não condiz, né? Então comigo aconteceu isso aí, né? Viram eu ser aliança lá no Brasil, e vieram entregar que Deus estava preparando a varoa, e a varoa estava em casa. E se eu digo mais, se tivesse me entregado no meio do culto e eu tivesse posto do microfone, eu fazia vergonha no meio de todo mundo. Sabe por quê? Para ser varrido do povo de Deus, essas coisas. Para ser varrido. Como é que pode? Minha esposa está lá cuidando da casa e o camarada fala com ela. E tem gente que anima, viu? Tá com um problema em casa, eita, que Jesus falou! É agora que minha esposa morre. Eu já vi isso. Não é porque está com problema em casa, é que deixou de ser tua mulher, não, rapaz. Não é porque está com o marido também, está com probleminha com a mulher ou vice-versa, não é que deixou de ser marido também, não. Deus nunca vai destruir uma família para colocar outra. Isso não vem de Deus. Tem umas coisas no nosso meio, irmão, tem que falar muito forte, porque qualquer dia vai passar por essa porta e vai falar aqui no nosso meio. Sem mover. Aguarda, sem mover. Pode falar, irmão. Quando eu fui para o Brasil, a gente estava na igreja, era no congresso, levantou uma dita missionária, profeta, e veio profetizar para mim. Só que quando ela veio, ela chegou em mim, eu saí. Aí ela foi e pôs a mão numa senhora que estava do meu lado. Aí começou a orar falando que ela estava grávida de um marido, de um filho, um homem que não sei o quê, e que Deus ia mandar o marido. Aí eu saí fora e fiquei do lado da minha irmã também. Aí depois que ela abriu o olho, ela viu que ela estava numa irmãzinha, não estava em mim. Aí ela começou, fechou o olho, rodopiou, aí começou a orar com a mão na cabeça do filho de 12 anos. Aí começou a orar com o olho fechado, profetizar. Na hora que ela saiu, o filho catou o braço dela e falou: mãe, volta aqui. Agora ora por mim, tira todos os demônios que você colocou em mim. Na frente de todo mundo. E ela estava em adultério, né? Olha aí. O menino foi o quê? Foi sábio. E tem gente velha que gosta. O irmão não é porque o irmão acertou a profecia e vai falar para outro que vem de Deus. Cuidado, irmão. Às vezes é o coração, às
a vontade dele, às vezes ele fez uma busca no Google e daí para frente. Mas vamos adentrar aqui em algumas questões bem rapidamente, que eu tenho muita coisa para falar, meu irmão. Outro caso, né, rapidinho. Aqui no Japão, já dois casos que eu peguei de pessoas que estavam grávidas e o profeta falar que a criança não ia vingar, né? Eita. E aí a pessoa que estava grávida me ligar desesperada, né? Então, para poder, eu estou falando igual para poder falar, pedir conselho se isso era de Deus, né? E acabou que a criança nasceu, vingou e o profeta. Então também tem que ter muito cuidado com isso, né? Até a gente mesmo que, às vezes Deus deu um sonho, né? Tem alguém grávido, eu vou dar um exemplo, tem alguém grávido aí, Deus te deu um sonho. Não, você teve um sonho, comeu demais de madrugada e teve um sonho, eu vi a fulana perdendo o bebê. Aí você vai lá e liga para a mulher e fala que Deus falou, a mulher às vezes vai perder o bebê pelo susto que você está dando. Então, aí, acontece muito, então a gente tem que ter muito cuidado aí com o que a gente fala, né? O senhor tocou nesse assunto, pastor? Eu não queria falar isso, mas vou ter que falar. Vamos lá. Dentro da psicologia, isso aqui é aula de teologia, tá, gente? Dentro da psicologia, alguns sonhos são traumas da tua infância, da que tu viveu. E está manifestando, pedindo para ser ouvido. Tá entendendo, gente? Nem tudo que acontece lá no sonho é profecia. Eu não estou dizendo que não seja profecia, porque o rei Nabucodonosor sonhou, e aquilo ali seria uma profecia. O faraó sonhou, foi uma profecia. Mas muitas das coisas que a gente sonha hoje é trauma terrível que está querendo ser escutado. E principalmente, eu vou falar, viu? Abandono de pai e mãe. Principalmente, o presbítero fala. Também tem sonhos que geralmente são criados por imagens que a gente viu durante o decorrer do dia, né? Sim. Então por isso tem que ter muito cuidado para falar se deu ou não de Deus o sonho, né? Exato. Porque já aconteceu, deu um acidente, né, passando na rua e depois sonhar com o irmão da igreja num acidente. Não fui entregar nada que ele ia bater o carro, porque naquele filtro que eu fiz durante o dia, eu tinha visto um acidente na rua. Você entendeu? Sim, acontece. E outra coisa também, antes eu vim para cá, eu acho que eu falei isso com o pastor, foi? Eu sonhei, o pastor me ajudando, foi antes eu vim para cá, foi? E se cumpriu. Isso foi uma profecia. Mas todos os outros sonhos que eu tive, eu fiquei falando para você, não, tem que ter sabedoria, meu irmão. Sabedoria, controle. Pergunte para Deus, se foi de Deus, você vai sonhar novamente até ser resolvido. Porque Deus não dá nada às escuras. Tudo de Deus é às claras. Nada fica oculto. Mas vamos dar seguida a isso aqui. Nós sabemos que no Antigo Testamento existem duas categorias de profetas, né? Maiores e menores. Não é porque está escrito profeta maior que os demais não estejam o nível de relevância. Não é isso. É períodos maiores. Ou seja, camarada começou a profetizar, essa é a simbologia, tá, irmão? Vou ser bem exagerado. Ele começou a profetizar no ano 1000 e ele está profetizando até o ano 2000. É uma simbologia, tá, gente? Isso é um profeta maior. Agora outro começou a profetizar no ano 1000 e ele foi até o ano de 1200, vamos dizer assim, é o profeta menor. Não é menor por causa que tem menos capítulos, também não. É o profeta menor reconhecido dentro da teologia sistemática porque o período das suas profecias. Amém? Os irmãos entenderam isso, né? Tem um profeta que é melhor que o outro? Não. Eu descarto totalmente e reprovo essa possibilidade. Todos os profetas são importantes porque a Bíblia contém esses homens e são de suma importância para nosso entendimento e nosso ensinamento. Nós sabemos que o primeiro profeta, ou seja, na categoria de profeta, está o nome de um rapazinho por nome de Isaías. Isaías profetizou antes de Cristo, né? Mais ou menos do ano 680 até 1740. Só que isso é mais ou menos, ou seja, que ele fala em rua Itaitai, né? Como fala essa palavra aí?
O Isaías está em primeiro, só que o Jeremias começou primeiro, pelo ano. A sequência, dentro do cano, está, como fala, mudada de posição. Entendeu? O Jeremias, 580 até 627. Misericórdia, o número não quer sair, gente. Senhor? É ao contrário. Ele começou em 627 e foi até 580, porque como é antes disso, então é de trás para frente. Isso! Pai, me pegou aqui. Muito bom. É isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Isso antes, né? É de 740 a 680. Antes de Cristo, né? Porque essa data aqui eu tenho ali, mas isso é irrelevante. É Jeremias 627 a 580. Agora, todos esses aqui, meus irmãos, eles tiveram um prêmio. Vamos começar por Isaías. Isaías foi o que mais profetizou a palavra ai. Você sabe o que é ai, né? Tipo assim, você bateu o pé, aí você fala o quê? Não é assim? Pronto. O Isaías foi o mais que profetizou a palavra ai. Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Judá, ai de ti, nações. Outra coisa, detalhe muito importante. O livro de Isaías, ele tem pelo menos 66 capítulos. E a Bíblia compõe quantos livros, meu irmão? A gente falou isso na bibliologia. Quantos livros? 66 livros. E a categoria é quanto? 39 e 27. 39 e 27. Os irmãos só falaram um só. O irmão não falou, então não perderam a aula, foi? Só o seu César. E o Isaías, ele foi o mais que falou sobre Jesus. Ele falou esmagadoramente sobre Jesus. Esmagadoramente. Isaías é um dos reconhecidos como profeta messiânico. Mas não era um profeta do Pix, que se você fazer um Pix para ele, ele fala uma profecia. Não. Isaías não. Independente do que acontecesse com ele, ele estava profetizando a verdade. Isaías, de capítulo número 7, vai falar sobre Jesus. Isaías também, capítulo 9, vai falar sobre Jesus. Isaías 53 vai falar sobre Jesus. E tem uma divisãozinha sobre o livro de Isaías. Vamos lá para essa divisão. Do capítulo 1 até o capítulo de número 39, juízo e advertência de Deus. Deus toda hora, através da vida do profeta Isaías, repreendendo o povo de Deus, ou seja, o povo judeu, né? E qual seria a maior profecia depois do ai que o Isaías fala? Idolatria. Todo mundo aqui sabe o que é idolatria, não é possível. Todo mundo sabe o que é idolatria, né? Alguém não sabe o que é idolatria? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Não sabe não? Eu vou explicar. Idolatria, no tempo lá antigo, é que o povo fazia deuses de Baal e começava a adorar pensando que era um Deus. Mas nos dias de hoje, eu preciso aplicar isso aqui. Qual é o nosso Deus de hoje? Qual é o nosso Deus? Será que é o Deus que criou os céus e a terra? Será que não tem um ídolozinho no teu coração, no meu coração? A gente começa, a nosso coração, se a gente tiver com nossa mente contaminada, nosso coração é fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. Idolatramos esposa, idolatramos marido, idolatramos filho. Grana, que é o Mamon, tem um Deus chamado Mamon, que é o Deus do Ogané. Idolatramos jogador, time, várias outras coisas, até roupa e vários tipos de coisa. O senhor quer falar, irmão? O senhor está com o microfone meio apontado aí? Entendeu? E tem muitos e muitos deuses, meus irmãos. E tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Obrigado. Deus te abençoe. Irmão, estava com sede mesmo. Da outra vez, ele trouxe água para mim, a gente pintou o dia todo, né? Né, Teo? Rapaz, estava com a sede naquele domingo passado, você tem noção. O Felipe foi usar tudo dele, foi mesmo? Para trazer uma água. Grande será seu galardão, mano. Obrigado. Irmão, e o Isaías, ele tem umas
de profecia muito duro, muito duro. Mas Deus nunca deixou de amar seu povo. Nunca, nunca, nunca. É igualmente com nós. Deus nunca deixou de nos amar. Agora, Isaías, capítulo 40, até o capítulo 55, o consolo e a redenção. Teve correção. Isaías foi lá e repreendeu o povo duramente. Eu estou pulando, irmão, porque eu vou ter que falar de mais 4 profetas ainda. Se você quiser acompanhar melhor, tem a apostila. E aqui não tem muito tempo, tem correr. Amém? Ele fala ali que Deus trará o consolo no seu povo, né? Agora, detalhe, meu irmão. Mensagem de consolo no exílio. Isaías já estava falando, ó, vocês vão para uma terra que vocês não estão querendo Deus, e essa terra será instrumento pedagógico, ou seja, para ensinar vocês voltar o coração de vocês para Deus. Você pode ver que Deus, desde que tirou o povo do Egito, Deus está usando nação para trazer o seu povo de volta para a adoração. Imagina, você cria, você cuida, dá crescimento e no final das contas a pessoa vira as costas para você querendo ter relacionamento com ela. Se você vai, por exemplo, no antigo mundo, vai lá comprar um escravo, você é dono dele. E Deus comprou o escravo, era dele. E Deus não exigiu muito deles, não exigiu quase nada, só exigiu tudo. A vida completamente dedicada ao Senhor. E o povo fez o quê? Não. Esse Deus não está aparecendo para nós, vamos adorar outro Deus toda hora. E Deus disse, não é assim. Eu vou ensinar minha pedagogia, vou levar vocês para o exílio. E Deus fez isso e terrível foi. Teve promessa também de libertação lá da Babilônia. Deus falou, vocês vão para lá, só que vai chegar um período de 70 anos, vão ser arrancados. Deus disse, vai acontecer, mas ainda a minha misericórdia não vai se afastar. E glória a Deus por isso, Deus é maravilhoso. Aí agora Isaías 53 fala a apresentação do servo do Senhor. Quem seria esse servo? Quem seria esse servo? Isaías 53. Por causa da pisadura dele a gente foi sarado. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus, ele cumpriu aquilo que a gente não poderia cumprir. Não poderia. Eu e você, por causa do Adão e da Eva ali, quando erraram, a gente começou a ter a herança dele. E Deus disse, não vou deixar desse jeito não. Vou enviar meu filho para redimir, para trazer de volta o meu povo para mim. Só que, até então, só Israel era povo exclusivo de Deus. Aí Deus olhou assim, eu estou falando da minha mente, tá? Deus deu um tapa na mesa e falou, pronto, a minha misericórdia agora vai ser estendida para todo e para todas. Porque se ficasse só com o povo judeu, era um povo minúsculo, só o judeu é pouco. Eu e você não estaria aqui hoje se não fosse Jesus lá na cruz. Não estaria, de forma alguma, não estaria. Mas vamos correr. Isaías, do capítulo 56 até o 66, ele fala da restauração e a glória futura, né? Ou seja, o povo ia passar por todo o exílio, mas futuramente teria essa glória. E eu e você, através de Cristo, fazemos parte dessa glória. Fazemos parte. Não merecia de jeito nenhum. Vamos pular de livro, vamos para o profeta Jeremias. Mas deixa eu falar primeiro do prêmio de Isaías. Segundo alguns judeus, ele fala que Isaías teve um prêmio. Você sabe qual foi o prêmio de Isaías? Sabe qual foi? Alguém pode dizer? Chuta aí. O prêmio de Isaías teve um prêmio. Você sabia? Andar pelado? Ele andou pelado, mas isso não foi o prêmio não. Cerrado ao meio, segundo a tradição judaica. Viu o céu se abrir? Hã? Viu o céu se abrir? Isso aí foi uma bênção, né? O prêmio, foi um prêmio. O galardão aqui na terra dele, sabe o que foi? Cerrado ao meio. Morte. Todo profeta, geralmente, a seu destino
se alegrou, foi pregar na rua. Irmão, se Deus levantou alguém, não tem como impedir. Não tem como impedir. Deus é terrível. E quem fica no caminho de Deus, ele tora no meio. Ele decepa. Não adianta, não adianta, não adianta. Ele corta no meio e o camarada não se resiste. Agora vamos para o segundo profeta, por nome de Jeremias. Jeremias tem um nome bem muito engraçado e bem encaixado na personagem do Jeremias, que é por nome de profeta chorão. Profeta chorão. Ele profetizava chorar. Mas chorava. Mas também quem não chorava, meu irmão. O camarada foi profetizar, levou uma bufetada no meio da cara. Foi profetizar, foi jogado dentro do calabouço. Imagina. A gente mudandinho assim, eu já não vou mais para a igreja. Meu Deus, não é crente. Não é crente. Qualquer coisinha que fala, eu sou um crente de papel, não dá para esconder essas coisas. Não dá, Jesus, que homem duro. Não é crente ainda, Jesus não entrou. Tem gente assim, irmão. A gente falou tanto assim, irmão, não anda para esse caminho. Tá bom, fariseu, já está me julgando? Não é fariseu, não, é cuidado de Deus para a tua vida, terra. É crente da dói. Se descalmou um pouquinho, pronto, sai fogo, o papel. Joga água, então, aí piorou. Tá? Tem o que falar, tá difícil. E o Jeremias, ele falou uma coisa muito engraçada. Muito, muito engraçada. O Senhor me enganou. E Deus não engana ninguém, irmão. As coisas de Deus implantou dentro de Jeremias tão forte que ele não conseguia nem fazer as coisas por conta própria mais. E eu peço ao Espírito Santo que coloque isso dentro de nós também. Porque se colocar esse meu eu, esse teu eu aí, já é. Tu só vai chorar. Outra coisa, as irmãs, eu vou falar isso aqui logo para depois. As irmãs ficam na igreja. Ai, glória a Jesus. Jesus não entrou ainda. Se ele entrar, o catarro vai desce. Você chora. Irmão, eu antes de ser crente era muito bravo, irmão. Era bravo, parecia um siri na mata. Era bravo. Olha para ver quem está olhando. Jesus entrou em mim, meu Deus, tá me chorando. Vem uma palavrinha, Jesus começa a falar, a lágrima desce, o catarro vem junto. Quando Jesus entra assim. Só tem tamanho, irmão. Quando Jesus fala um pouquinho mais, começa a arder ali. E camarada, fica vendo no chão lá de irmã dela. A maquiagem da irmã se desborra. É desse jeito. Não é assim? Eu te digo nada. Jesus me trouxe. Quando ele entra, irmão, muda tudo. Muda comportamento, fala, veste, pensamento. Sabe por que muitas pessoas ainda têm uma mente pecaminosa? É porque a mente de Cristo não está nele, não está nela. E principalmente eu lá no Pernambuco, tem qualquer coisa que falava, uma coisa de duplo sentido. E eu orei muito para que Deus arrancasse de mim, meus irmãos. Foi difícil. Qualquer coisa que os irmãos falavam. Aí os espíritos, rapaz. Aí o irmão, Luiz, não pode mais. Não me pertence mais. Tem que ser melhor, irmão. Ontem peguei 10, hoje tem que pegar 5. Amanhã tem que pegar 2. Depois da manhã 1. E 0 é esse troço. É pouco a pouco, é de glória em glória. Uma santificação diariamente. Você acha que em mim não tem nadinha, não? Se brincar, tem mais coisa do que vocês ainda. Tem, irmão. Tem melhorando, graças a Deus, está melhorando. E o Jeremias profetizando, meu irmão. E ele falava de juízo eminente. Juízo já. Ele falava juízo já. E teve muitos prêmios, o Jeremias, muitos prêmios. Bufetada na cara. Oi, quero ver, tem profetado na igreja? Levar uma bufetada ele para de profetizar, porque não veio de Deus. Quer ver se o profeta de Deus mesmo? Dá uma bufetada para ver. Se ele vai continuar profetizando. Não diga mais nada. Do capítulo 1 até o capítulo 25 é o juízo de Deus. É o juízo, né? E ele denuncia qualquer coisa não, irmão. Ele denuncia o pecado de povo toda hora. Meus irmãos, volta.
para o Senhor, volte para o Senhor, volte. E o povo, não quero. E Deus chama, botando o profeta para falar, vai lá falar para o povo de novo. Volte, volte, o povo, não quero. E ele falava toda hora e o povo não queria de jeito maneira. Outra coisa que ele denunciou, a idolatria e a corrupção. A corrupção não é só hoje no nosso dia, não. Corrupção naquele dia também tinha, e muita. Pegava os pobrezinhos, colocava eles para trabalhar, não tinha nem salário, nem direito de salário tinha. E o Jeremias estava denunciando isso. Rico, com muita grana, vendo a dificuldade do pobre, comprava a terra deles. Só que essa terra não poderia ser vendida. Essa terra teria que ser passada de família para família. E esse rico estava comprando, tomando posse. E quando chegava o ano de jubileu, que cumpria 50 anos, não queria devolver. E o Jeremias sempre denunciando. Meus irmãos, não faça isso, o juízo vai ser iminente. O povo não queremos saber de juízo. Jeremias foi profetizar para o rei olhou assim, rapaz, esse Jeremias velho só traz profecia dura. Quando a pessoa não gosta de coisa muito forte, de mocotó, de feijão preto, coisa forte, pode duvidar. Que a lei pode mexer um pouquinho mais nesse angu que tem muito caroço. Pode mexer. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Estou falando muito difícil? Amém? Do capítulo 2 até o capítulo 26, tem a rejeição e sofrimento do profeta. Foi rejeitado. Sofreu de verdade. Sofreu, não foi brincadeira, não. Jeremias foi perseguido, preso, humilhado. Os líderes não queriam ouvir a verdade. Não queriam, de forma alguma. Onde tem pecado infiltrado e a verdade é manifesta, a rebelião, a feitiçaria, há muitas coisas. Quando a verdade é exposta, já era. A pessoa fica dizendo, perdi meu chão. Eu estava apoiado nesse pecado faz tanto tempo e agora esse profeta veio e revelou. É terrível, mas é verdade. Outra coisa, o Jeremias sofre, reclama com Deus, porém permanece fiel. Fiel ao Senhor. Permaneceu. Ele reclamou com o Senhor me persuadiu, o Senhor me enganou. Mas não. Ele disse que toda hora que queria fazer a vontade dele, ele disse que tinha algo movia dentro dele que era mais forte que ele. E ele fazia a vontade de Deus. Foi fiel. Isaías 46 até o 51. Eu estou pulando, irmão, porque eu tenho que ainda falar muitas coisas ainda. Ele fala do juízo contra a nação, não só contra Jerusalém, mas contra também as nações circunvizinhas, né? Tem profecia contra a Filístia, tem profecia contra Egito, tem profecia contra Moabe, Amon e Babilônia. Babilônia, você sabe o que é? Babilônia é onde o povo de Deus ficou exilado. Ou seja, o rei lá era quem, gente? Rapaz, o irmão tá bom de Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória. Graças a Deus, meus irmãos. E também a queda de Jerusalém. Irmão, terrível. Jerusalém ficou toda destruída. Agora, por causa de quê? Da desobediência do seu povo, né? Mas vamos além. Mas Jeremias, capítulo 31, Deus fala uma coisa muito tremenda através do profeta. Que ele escreveria a sua lei na tábua do nosso coração. Ou seja, no coração daquele povo. Escreveria. E também, fala também sobre o perdão verdadeiro do pecado do povo. Ele disse, vai perdoar esse pecado de você. Pelo juízo, né? E também as nações são julgadas. Tudo se cumpre, meu irmão. Tudo que o Jeremias falou se cumpriu. Tudo. Agora, outro livro que é o Lamentação, ele está juntamente com o livro de Jeremias. Após o livro de Jeremias, está o de Lamentação. E o autor também é o Jeremias. E ele fala da mesma
Jeremias profetizou, se cumpriu, e agora a cidade está em ruína, abandonada. Imagina, banquetes e banquetes, templo bonito, tudo organizado, e chega lá, está um caos. Será que a gente não tem que fazer uma reparo na nossa vida hoje, para que isso não venha acontecer? O que é que vocês acham? Será que a gente não tem que observar onde a gente tem andado? É uma aplicação que eu faço, não como uma acusação, mas como um pensamento. Será que Deus não está avisando a nós para que nós não venha chegar nessa ruína e destruição? Será que não é isso? Essa solidão? Será que não é isso? A gente vem para o Japão e pensa que vai ficar rico, mas não vai. Na verdade, eu tive até uma percepção de visão esses dias. A gente ganha dinheiro e tal, fica na fábrica ali, mas na verdade a gente é escravo. Não está conforme o padrão antigo, mas é um escravo. Será que a gente não tem que clamar ao Senhor, pedir perdão pela salvação, para que Ele venha libertar? Será que aí no nosso meio não tem um libertador que venha destravar esse Japão? Não sei. Que o Senhor arda no nosso coração, por exemplo. O Japão é um dos países que mais derramou sangue inocente, sobretudo o sangue de cristão que vieram pregar aqui. Você sabia disso? Será que não chegou na hora de vocês descendentes pedir perdão pelos seus antepassados? Para que o Senhor saia da terra e o Evangelho venha ser expandido? Eu não sei. Fica uma reflexão para nós. Jerusalém agora é tratado como uma viúva. Toda descoberta, toda ensacada lá, de luto, por causa da podridão que o povo de Deus corrompido fizera em Jerusalém. Toda destruída. E agora eles vão ter que reconhecer no sofrimento, na dor. Aí a pessoa fala assim, Deus não deixa a dor para nós reconhecer, Ele deixa assim. Ele levou o seu povo, que Ele escolheu, que Ele redimiu lá para o exílio. Imagina sobre ele você. Você acha que não vem? Claro que vem. Parte 2. A ira de Deus. O sofrimento veio da nação de Deus. Deus é apresentado como quem permitiu a destruição. Deus é apresentado assim, sabia disso? Deus é amor, mas também é juízo. As pessoas falam, esse Jesus é amor, I love Jesus, mas também é juízo. Ele é amor também, mas é fogo consumidor. Porque tem um evangelho hoje, irmão, que sinceramente não dá para escutar não. Se ele fizer só a exposição da Bíblia, está tudo certo, mas fica falando umas coisas que não cabe na palavra. Irmão, você é o profeta do caos? Não sou o profeta do caos não, irmão. É que o irmão está tão acostumado com esse tipo de situação, que se você traz uma coisa diferente, pronto, esse daí não está no padrão dos profetas não. Ele está no padrão do coach não. Aí pronto, fica difícil até de pregar. E aí fica errado, velho, não. Aí tu vai ficar com essa birra no colo do capiroto. É difícil, irmão, de escutar isso, mas é verdade. A misericórdia de Deus, irmão, são o fato da gente não ser consumido. A misericórdia de Deus é estendida. Só que o que a gente planta, não tem como colher outra coisa. Se plantou macaxeira, vai colher macaxeira. Não tem como plantar macaxeira e colher banana. É uma coisa impossível. Só que a gente pode pedir misericórdia a Deus e a gente, vamos falar, colher um pouquinho menos, pedindo perdão, mas vai colher, não tem jeito. Se plantou discórdia, vai colher discórdia. Se plantou amor, vai colher amor. Se plantou mentira, vai colher mentira, não tem jeito. Ou você acha que essas coisas que a gente passa é por acaso hoje em dia? Claro que não é, é consequência. Que de que homem é de que, irmão? Do seu próprio? Vocês sabem de tudo isso aí, né? Não precisa nem me desgastar muito, os irmãos estão cuidando. Graças a Deus por isso. O pregado, irmão, trouxe a destruição total. Entre o povo do passado e nós, será que a gente está parecido com ele, sim ou não? Uma aplicação que eu preciso fazer sobre isso. Quero saber de vocês. Estamos sim ou não, gente? Sim. Eu acho que está um pouco pior. Está um pouco pior? Também acho. Porque hoje a gente tem o Espírito Santo. Esse povo aqui não tem o Espírito Santo dentro dele, não. Jesus, em João capítulo 14, ele disse que ia ao Pai e outro ele enviaria. Que seria quem?
o Paracleto, aquele que estaria ao nosso lado. Que a gente está pior, está um pouquinho pior. Que o Senhor venha ter misericórdia da gente e abrir nossa visão. É isso que eu peço. Mas vamos pular, irmão, porque eu não tenho muito tempo. Ainda tem o quê? 23 minutos? 30 minutos? 27? 32? 23, né? Vou falar dois profetas de 23 minutos, vai ser você correria. Ezequiel, ele profetiza, né? Do ano 593 a mais ou menos 571, né? E também teve um prêmio. O Jeremias, a morte também não foi muito boa, não. E o Ezequiel, ele estava profetizando para o povo. E na segunda leva que levaram, o Ezequiel foi. Na primeira leva, foi um profeta por nome de Daniel e seus irmãos. Ou seja, a classe mais nobre, ou seja, o povo da grana. Foi primeiro. Aí foi dividindo o povo. E o Ezequiel, ele foi depois. E não ficou no palácio, não. Ele ficou no rio Quebar. O Daniel, ele foi tirado. Daqui a pouco a gente vai adentrar nisso. Ele ficou na margem do rio Quebar. Só que todo profeta, Deus tem um lugar certo para ele ficar. Deus tem uma menina dentro da casa do Naamã. Deus tem um Elias e um Eliseu em Samaria. Deus tem um profeta aqui dentro da nossa igreja. Deus tem um profeta lá no Brasil. Onde ele quiser, ele vai falar. Ele fala. Ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Vocês estão entendendo? Deus tem assim. Outra coisa. A porta, para ela abrir, ela precisa de uma coisa. De dobradiça. Só pode entrar em grandes portas porque a dobradiça fez o seu serviço. Sabe por que não está acontecendo muita coisa na nossa igreja hoje? É porque todo mundo quer ser a porta e não quer ser a dobradiça. Se cada qual se comportar no seu lugar, tudo fica fácil. Tudo fica fácil. É aqui que eu entendo. A menina, não nem o nome dela está o nome menina. Estava na casa do Naamã, só que ela não deixou de adorar a Deus, não. A gente está muito confortável, está muito uma bênção, não tem perseguição. E a gente não fala quase nada de Deus. Essa menina era escrava. Ela foi tomada na guerra aqui dele. Ela foi tomada, estava servindo na casa do Naamã, mas fiel a Deus. O Elias e os outros profetas, o Elias foi sustentado lá no rio, né? Com pão e carne, né? E a água do rio, do Querite. Beleza. Mas também tinha gente comendo pão e água só. Porque o Obadias, fiel a Deus, estava dando para esse povo. É melhor comer pão e água do que sucumbir na mesa de Jezabel. Que esse espírito venha a ser varrido no meio da igreja. Em nome de Jesus. Rapaz, o negócio fica vivo, fica queimando, rapaz. É gostoso. Fica pegado aqui a deixa, irmão. É que eu pego a costela e fico ratificando, sabe? Pego só os pontos assim, principal. E não tem tempo, então tem que fazer assim, não tem jeito. Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, é o chamado de Ezequiel. Ezequiel é chamado. Ele estava com tudo na mão. Ezequiel já estava, na boa, estava tranquilo. E Deus chama ele para profetizar. Imagina que o Senhor venha quebrar nossos esquemas a partir de hoje. Essa faculdade que tu pensa, sei lá o que tu está pensando, se isso impede de se ver o Senhor, Ele venha quebrar nossos esquemas. Agora, se essa faculdade ou isso que tu quer fazer vem acrescentar no reino, se cumprirá. Para a glória de Deus. Deus quebrou o esquema de Ezequiel. Quebrou totalmente. O camarada tinha uma postura, tinha tudo para. Na hora do camarada, ele não. Vai profetizar a destruição. Imagina. Você é um menino, você nem falar assim. Como é que eu vou falar? Mas o Deus que usa menino, usa adulto, ele não perguntou se você era capaz ou não. Ele usa quem ele quer. É assim que Deus faz. E o Ezequiel tem uma visão impressionante lá no céu. Seres espirituais.
Sabe por que a gente não vê muita coisa? Eu estava perguntando a Deus, por que a gente não consegue ver muita coisa? Ele disse, porque você não vai suportar. Você já está acostumado a ver esse negócio natural. Aí quando vê o espiritual, você não vai suportar. Tá doido para ver um anjo? Doido. Aí disse, acho que tu não vai aguentar não. O teu cocorô vai ficar bem pago. Aí eu já fiquei, não vou querer ver esse tal cego não. Porque a gente pensa que anjo é aquela coisa bonita, olho azul, né? Um loirão grandão, né? Mas não é. Imagina um anjo com 6 asas, Isaías capítulo 6. Imagina. De vez em quando tem a aparência de homem. Imagina um anjo com uma aparência de leão, de urso, um monte de coisa, de boi. Imagina. Misericórdia. É feio. Para a nossa percepção. Agora, sabe por que é feio para a nossa percepção? Porque muitas vezes a gente está travado só aqui na terra. Se nossos pensamentos estiverem no céu, já era. E mais ainda o meu irmão, eu digo por mim. Porque eu confesso que irmão, eu ia ter medo. Imagina, ver uma coisa daquela que eu nunca vi. Isaías capítulo 4, esse aqui é o capítulo 4 até o capítulo 24. Ele anuncia a destruição por causa do pecado do povo, idolatria, né, que já vem falando isso desde dos outros profetas, infidelidade a Deus. E agora, engraçado, que tanto o Isaías como o Ezequiel, ele usava a sua própria vida como uma forma de pregação. Ele usava a sua própria vida. Deus uma vez fez um mandato para Ezequiel, que aquilo ali, rapaz, eu acho que ia dar uma briga feia entre eu e Deus. Não estou dizendo que eu vou brigar com Deus, eu fosse para isso, tá, irmão? Entende, tá? Deus, certa feita, chamou Ezequiel e disse, ó, pega um monte de esterco, faz um fogaréu e com esse esterco, tu vai lá e frita o teu pão e tua carnezinha ali e tu come na frente do povo. Aí Ezequiel falou, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu nunca comi coisa imunda? Esterco? Não, você não está entendendo. Faça isso para que o povo venha entender a mensagem. A vida do profeta era a mensagem. Aí Deus disse, vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte do esterco para o lado, não faz isso não, mas agora tu vai ter que dormir de um lado só, vários e vários dias. O profeta, ele tinha a mensagem imprimida na sua personalidade. E hoje muita gente se fala, eu sou profeta de Deus, mas sua vida velha é toda bagunçada. Isso não vem de Deus, irmão. Quando a gente olha para as escrituras, ele não casa, não bate, não fecha a conta. É uma conta que fica mais nasce. Ou seja, menos. Não bate. A vida do profeta tem que estar conforme os demais da Bíblia. Não está. Imagina o Isaías andando no meio do povo, mostrando a nudez do povo. Irmão, mas eu tenho que andar no meio do povo de Deus hoje? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Porque o Espírito Santo que convence o povo. Deus usava ali simbologia, um homem para traduzir. Hoje você tem o Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Imagina só. Todo mundo quer ser profeta, mas não quer passar as coisas que o profeta passava. Passar fome, nudez, frio e várias outras coisas, etc. Tem um monte de coisa que eu falo. Mas vamos seguir. No capítulo 25 até o 32, juízo, o Ezequiel profetiza contra as circunvizinhanças. Terrível. Ou seja, Pérsia, Babilônia e vários outros que estão em volta. Porém, Deus não é um Deus carrasco. Deus também fala da restauração. Deus fala da restauração, e graças a Deus por isso. Ezequiel, de capítulo 33 até o 48, após a queda de Jerusalém, a mensagem muda para a esperança. Deus corrige, mas também ele ama. E glória a Deus por isso, glória a Deus. E Deus promete restaurar Israel. Deus promete e restaura, de fato. Fala do coração novo. O que seria esse coração novo? O Espírito Santo mesmo, dentro do povo de Deus. Agora, leia rapidamente aí. Eu esqueci de passar isso aqui. Eu não sei porque os irmãos estavam na aula passada, né? Coloca aí por gentileza, rapidamente. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Eu esqueci até de falar
Eu esqueci de falar isso. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Eu esqueci de falar isso, irmão. A arca, irmão, do Senhor foi levada. Foi levada. E não se sabe até hoje. Não se sabe, tá? Não se sabe. Para aqueles que têm desejo de ver a cultura judaica, é muito bonita, eu também acho também, só que tem apetrecho que não cabe para nós crentes mais. Pode ler quem achou. Jeremias 3,16, por gentileza. Quem achou? E sucederá que quando vós multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao pensamento, e nem dela se lembrará, e nem visitarão, e nem se farão outra. Não se fará o que, irmão? Nem se fará outra. Meus irmãos, quando está nesse contexto aqui, esses profetas aqui profetizaram, Jerusalém foi saqueada, e os utensílios, e a arca, tudo foi levado embora, e não se sabe onde está a arca. Não existe arca até o dia de hoje mais, tá? E tem irmão que é crente, aceitou Jesus, e traz uma cultura judaica para dentro do seu pensamento. Só que essa arca, ela foi levada e não precisa mais de arca, meus irmãos. Não precisa mais de arca, tá bom? Os irmãos têm uma arquinha em casa, tá com desejo de comprar lá na Shein, que acha muito bonita, aquela arca é pirata. Primeiramente, aquilo ali não é a presença de Deus, tá? Porque os irmãos ficam se apegando em apetrecho, aí vai trazendo uma cartomante, aí vai trazendo o signo, aí vai. Os lenços, o giz. Não, para com isso, irmão. Para. Pelo amor de Deus, faça isso não. É terrível, terrível. E eu me sinto com a obrigação de ensinar os irmãos. Porque senão eu sou cobrado depois. Tem que ensinar com fidelidade. Os utensílios foi tudo levado. Tudo levado. E a Babilônia, é que a gente vai entrar agora no livro de Daniel, né? Mas deixa eu falar rapidamente. O que é que o livro nos ensina? Deus é justo e julga o pecado. Cada pessoa é responsável por suas ações, não é assim? Deus deseja arrependimento, a esperança depois da restauração, para quem se volta para o Senhor, a esperança. Agora vamos entrar no último livro de Daniel, né? Rapidamente, em 10 minutos talvez dê tempo para mim concluir. Tem muito conteúdo, só que eu tenho que correr, meus irmãos. Meus irmãos, a aula não acabou ainda. Peço que faça silêncio, por gentileza, tá? A aula não acabou. Depois você complementa o irmão, conversa, catuca, balança. A aula não acabou, tá? Não conversa ainda, por gentileza. O Daniel é da família nobre, né? Que a gente conhece, sabe, né? E o Daniel, ele foi levado cativo à Babilônia, o Daniel. E ele é um dos profetas importantíssimos, porque dentro do livro de Daniel tem uma parte de escatologia, ou seja, das coisas do último tempo. A gente não vai adentrar sobre isso hoje. E no capítulo 1 até o capítulo 6, aqui a gente vê a história narrativa de Daniel e seus amigos. Aquele que a gente chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá tudo errado isso aí, meus irmãos. Está errado. Errado. Anania, Misael e Azarias. Esse Sadraque, Mesaque e Abednego foram o nome introduzido a ele. E tem até louvor aí que o povo canta. Sadraque, Mesaque e Abednego. São nome de Deus e pagão. Você sabia disso? Tem gente que tudo que o povo fala está na boca do povo, também está na boca da Bíblia. Não está. Fique com a Bíblia, analise. Como é que ele foi que chegou com o nome lá? Daniel, Azarias, Ananias, Misael. Fique com a Bíblia, meus irmãos. Fique com a Bíblia. E pouco a pouco vai entrando, quando a gente vê de tentador de emaranhado no pecado. E é terrível. Imagina, eu cheguei aqui no Japão, tive que botar outro nome. Todo mundo me conhece por Vitor. Lá na fábrica ninguém consegue falar Vitor, japonês. Aí pega o meu outro nome, que é Lázaro. Nada a ver. Qualquer hora que você vê um japonês
vir da fábrica até se converter vem aqui, você vai falar assim, por que Lázaro? É meu outro nome. Teve que mudar porque ele não sabia pronunciar. Por exemplo, lá na fábrica chama pelo sobrenome. E vai mudando. Sabe por que isso? Quando chega em outra nação, muda o nome? Perda de identidade. Para você não reconhecer nem quem é você lá. Quem era você quando se converteu e quem é você agora. É uma aplicação terrível isso aqui. Quem é você? Está melhor ou está pior? Mas eu não estou questionando, fica para você, tá bom? Daniel capítulo 1 decide não se contaminar com a comida do rei. Daniel abre um propósito ali tremendo. Ele diz, não, eu não vou querer essas iguarias aqui, não vou querer de forma alguma. E chama o Arioque, o chefe da guarda, e diz, ó, pode dar comida, pode dar banquete para esse povo, eu não vou querer esse banquete velho ruim. E tem gente que é assim. Aqui na igreja tem um comportamento. Chegou na casa do irmão, pronto, começa a ser diferente. Ele já lá não é mais crente. Lá ele gosta, toma uma cachaçinha, vai mudando os comportamentos. Eu preciso aplicar isso aqui. Aqui é crente, lá na casa dos outros é diferente, não. Se for aqui, se é na Babilônia, seja crente. Seja Daniel. Daniel é assim, se é aqui na igreja é crente, se for fazer um churrasco é crente. Não é aquela cerveja escondida, Deus não está vendo, só ela fica aqui entre amigos. Não. Cabe com isso. Cabe com isso. Isso não vem de Deus. Deus está falando sobre isso aqui. E eu não vou adentrar em algumas coisas aqui, porque vai causar polêmica. Se eu falar algumas coisas, eu vou dizer, irmão, o que é isso? É porque a gente está emaranhado com tantas coisas, que se vê uma coisa do conteúdo da Bíblia de verdade, vai se espantar. Vai se espantar. Vai se espantar mesmo. Entendeu? E o Daniel resolve não comer das iguarias do rei. E ele só come o que, gente? Os irmãos caem no propósito, né? E ele decide que não pega isso aqui. Agora o rei do Nabucodonosor tem um sonho. Está vendo que o ímpio sonha? O ímpio sonha. E sonhou. Só que não foi igual o José. Que o José recebeu o sonho e interpretou. O Daniel teve duas coisas terríveis. Ele tinha que saber o sonho do rei e ainda interpretar. Terrível, imagina aí. Se não é Deus, se não é a graça. Então passou um pregando em Babilônia, perguntando ao sábio, ao astrólogo, ao mago. Até nessa hora o profeta do Pix não deu certo. Falhou. Tá vendo? Que nem toda hora funciona. Você lembra quando Moisés estava lá diante de Faraó? Que o Faraó chamou os magos, adivinham dele lá. Ele jogou o cajado, se transformou em serpente. Aí o mago olhou assim, o que você vai fazer? Aí transformou também na serpente. Mas a do Moisés engoliu a do mago. Matou. Aí ele disse, vai lá, quero ver fazer alguma coisa agora. Quando Deus quer, meus irmãos, cessa tudo. Cessa a profecia, cessa o profeta do príncipe, cessa tudo. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, os que estão chegando agora, eu peço que façam extremo silêncio. A aula não terminou ainda. É que atrapalha muito a aula, atrapalha isso, né? Tem que ter respeito com os demais. Então Daniel interpretou, e interpretou com fidelidade, e ainda trouxe à tona o sonho do rei. Isso que é o profeta verdadeiro. E o rei se agradou de Daniel. E acredito que também seja a misericórdia de Deus estendida na fidelidade daquele homem. Porque antes
quarto homem estava dentro. Aleluia. E eu olhar e disse, rapaz, pode aumentar aí 7 vezes mais, aumentaram 7 vezes. A bicha estava atorando, que até os caras que lançaram lenha lá morreram também. E tão forte o fogo que estava. Aí deu ruim mesmo. Porque o fogo consumidor, que é Cristo, estava lá. É melhor, meu irmão, sofrer, padecer por Cristo, do que padecer no inferno a vida toda. É melhor padecer um pouquinho aqui na terra, sofrer, mas quando chegar lá naquele dia ele vai dizer, vem bendito do meu Pai, entra no posto do teu Senhor. Mas vamos correr. O rei Nabucodonosor, irmão, ele deu uma loucura nele, deu uma loucura. Ficou pensando que era igual a Deus, começou a dar um monte de decreto, e ele, certa feita, estava passeando no seu palácio como fala? Na varanda, e ele disse, eu sou o cara agora, ninguém é maior do que eu. Pai, um rei deixou as vestes de rei e foi comer capim. Foi comer capim, terrível. A pessoa, quando é muito soberba, acontece isso. Isso é para todos nós. Você acha que é um pouquinho, porque canta, porque prega? Isso não é nada. Qualquer hora pode ser que você esteja comendo capim lá na rua. Isso é para mim também. Soberba, o Senhor abate. Capítulo 5. O rei Belsazar, né, deu uma loucura nele, pegou as coisas do templo e começou a tomar cachaça. Pensou que Deus não ia cobrar isso dele. Só um minuto, eu vou concluir isso aqui rapidamente. E começou a tomar cachaça com as coisas do templo, porque era trabalhar lá no templo. Aí veio uma mão, começou a escrever e ele teve que chamar o Daniel e disse que ia dar um presente. O Daniel interpretou e disse, ó, pega teu presente e fica para ti. E aquele rei também foi destruído. Toda a soberba, toda a ignorância perante o Senhor, meu irmão, não é nada, não é nada. Eu convido nosso pastor para estar encerrando e a gente continuará nos profetas na aula que vem. É muito conteúdo, irmão, corri muito, mas leia na sua Bíblia, a Bíblia da sua casa, leia a Bíblia. Com a permissão do pastor, o pastor mandou eu encerrar. Vamos, eu convido a igreja de pé, até 11h05 vai começar o culto, né? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pela essa aula que o Senhor nos concedeu, obrigado por mais um dia de estar na tua presença, de a gente receber uma parte da obra aqui do céu. E o Senhor continue falando no nosso coração, criando desejo por ti cada dia, amando a tua palavra. É isso que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Vai dar um culto abençoado para a honra e a glória do teu nome. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diga. Amém. 11h05 a gente reinicia.